Bem, pessoal, conforme combinado, estamos aqui para passar para vocês alguns destaques que julgamos relevantes vocês levarem para o concurso. O primeiro ponto é que o normativo ISO 31000 foi um normativo eleito pela organização que vai realizar o concurso como normativo a ser seguido em termos dos conceitos de riscos. Observe algo que é importante aqui, são 5 mais 2, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5 mais 2, 7, são 7 elementos, então, que existe na ISO 31000. Se cair os elementos da ISO 31000 embaralhado com uma série de coisas, vocês vão se lembrar que, na verdade, são 7 elementos da ISO 31000. E mais, o que é a comunicação e consulta? Comunicação e consulta é o processo que a organização realiza junto às partes interessadas, que são aqueles que podem influenciar, serem influenciados, ouvirem a ser influenciados pelas decisões da organização, e mais, os responsáveis pelas diversas áreas da sua organização, em termos de quais são os objetivos, quais são os processos, os projetos, as atividades que merecem ser analisadas. Uma vez estabelecido esse contexto, vamos passar para a identificação de risco, que busca identificar quais são os eventos de risco para cada um desses contextos, certo? Então, uma vez que você tem identificado, para cada evento de risco, você vai fazer uma análise de risco. E para cada evento de risco, você vai estabelecer a causa e vai estabelecer a consequência. A causa, você vai identificar qual é a probabilidade de ocorrer aquela causa. Se for uma única causa responsável por um determinado evento de risco, a probabilidade de ocorrer a causa é a própria probabilidade de ocorrer o evento de risco. Se houver mais de uma causa, a média da probabilidade dessas causas, seja a média aritmética ou ponderada, vai ser a probabilidade de ocorrência do evento de risco. Com relação à consequência, eu olho para a severidade da consequência. E esse produto entre a probabilidade do evento de risco e a severidade da consequência é isso que nós chamamos de risco, não é verdade? E o que é a avaliação de risco? A avaliação de risco é um processo onde ele vai comparar o quê? Ele vai comparar o risco que eu encontrei em cada situação, em cada contexto que eu analisei, com o apetite, com a tolerância ao risco. O que é o apetite? Apetite é a disposição da organização de correr risco. Por exemplo, quando você faz um seguro de carro, você já avaliou que diante do prejuízo que você pode tomar, no caso de um acidente, no caso de alguma coisa, você prefere pagar para não correr esse risco. Mas você poderia tomar a decisão inversa também e dizer, não, eu prefiro correr esse risco, o número de acidentes é muito pequeno, e assalto quase não tem, eu vou correr esse risco, por quê? Porque o meu apetite ao risco é maior do que o dano que pode ser, o prejuízo que pode ser causado. Bom, então é isso que a avaliação de riscos faz. Ela compara, então, o risco que você encontrou com o valor do risco que você levantou na análise de risco. E no tratamento de risco? No tratamento de risco, você vai ou evitar, ou assumir, ou aumentar o risco, ou eliminar a causa, ou mitigar as consequências, ou compartilhar o risco. Isso quer dizer o quê? Eu vou evitar quando não tiver forma. Na verdade, eu não tenho como lidar com aquele risco, não é verdade? E então eu desisto do projeto. Eu desisto do projeto ou nem inicio. Bom, assumir. Quando o risco é inferior ou igual ao meu apetite mais tolerância ao risco, eu vou assumir o termo que é usado aí, vou aceitar o risco. Perfeito. E, na verdade, se eu perceber que existe uma oportunidade, eu posso, inclusive, querer aumentar esse risco, ok? Eliminar a fonte de risco é eliminar a causa, quer dizer, de repente, dependendo do tipo de situação, eu vou eliminar a causa e, eliminando a causa, eu posso até eliminar o evento de risco. Mitigar as consequências, na verdade, é mitigar os impactos. São as medidas, são os controles que eu adoto para poder mitigar, para poder reduzir o impacto das consequências. E compartilhar o risco com outra parte e outras partes é toda vez que eu acho preferível repassar o risco para terceiros, no sentido de evitar de correr determinados tipos de risco.